Depois do estresse do final de 2024, com dólar acima de R$6, juros futuros explodindo e bolsa mergulhando nas trevas, um alívio significativo veio nas primeiras semanas de 2025. Dólar voltou abaixo dos R$5, vamos ver por quanto tempo, e a bolsa já retorna aos níveis de antes de o governo fazer seu absolutamente desastrado e incompetente anúncio de pacote fiscal. Só que os juros, esses seguem subindo. Selic foi a 13,25% ao ano na semana passada e a expectativa dos agentes do mercado financeiro aponta para uma taxa acima de 15% ainda este ano. Mas o que explica juros caminhando para os níveis mais altos em 19 anos, a última vez que a Selic teve acima de 15% foi em 2006, e a bolsa subindo ao mesmo tempo. Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host, André Massaro, e nesse vídeo vamos investigar, ceticamente, um dos dogmas do mercado financeiro, que é a ideia de que se os juros sobem, a bolsa tem que cair e vice-versa. E eu quero começar esse vídeo contando uma história pessoal. Eu não me lembro exatamente de quando eu comecei a investir em ações, mas foi no ano de 2005, ou seja, são 20 anos de bolsa. O período que foi do final de 2002 até o meio de 2008, quando aconteceu a crise do subprime, foi um período só alegria, de alta contínua e expressiva. Foi o período de ouro dos cursos de análise técnica, que eram ainda offline, que aconteciam de final de semana em algum hotel por aí, a bolsa estava na moda e muitos dos gurus mais velhos que você vê por aí se fizeram nessa época. Do ponto mínimo de 2002 até a máxima de 2008, o índice Bovespa se valorizou quase 800%. Que tal? E por que eu estou contando isso? Bom, eu estou contando isso para dizer que a taxa Selic no final de 2002 foi de 25%, no final de 2003 foi 17,5%, no final de 2004 foi 17,25%, no final de 2005 foi 18,5%, no final de 2006 foi de 13,75% e no final de 2007 foi de 11,25%. É verdade que existe uma correlação inversa entre taxa de juros e bolsa, isso é observável em vários mercados do mundo. Na maioria das vezes que os juros sobem, a bolsa tende a cair, e isso é até intuitivo. Com juros altos, os investidores preferem o conforto da renda fixa e o dinheiro migra para lá. Mas isso não é uma regra absoluta. Se fosse uma regra absoluta, o que explicaria a bolsa subindo 800% em 6 anos com a Selic próxima de 20% em boa parte desse período? Então, se os investidores, tanto locais quanto estrangeiros, resolverem comprar a bolsa brasileira, não é uma Selic de 13,35%, nem de 15%, nem de 16% que vai segurar a bolsa. Igualzinho aconteceu no período de 2002 a 2008. Quando os juros sobem, a gente espera que a bolsa vai cair. É o que acontece na maioria das vezes e é o caminho de menor resistência. É uma verdade probabilística, mas não é uma verdade absoluta. É como um avião que decola agora de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. A gente espera que ele vá chegar lá em pouco menos de 1 hora, mas ele pode cair no meio do caminho, pode ser desviado para Cuba, pode ser sugado para uma outra dimensão, sei lá, coisas podem acontecer. Mas o mais provável é que simplesmente o avião vai chegar lá. Mas se você não entende que essa regra de juros e bolsa andarem em caminhos opostos é uma verdade probabilística e não uma regra infalível, então você é o oposto de um investidor cético. Você é um dogmático, um crédulo. Ok, então já sabemos que ninguém deveria estar surpreso com isso, apesar de ser incomum. E vamos ver quais as possíveis razões para isso. A primeira razão é que a bolsa brasileira está barata. O PL, preço-lucro médio ponderado do Ibovespa, no dia da gravação desse vídeo é de 13,15. E isso excluindo as empresas com PL negativo do índice. Das 87 empresas que compõem o Ibovespa nesse momento, 13 têm um PL abaixo de 0. Isso, inclusive, mostra alguma qualidade da bolsa, pois são poucas as empresas do índice principal que são deficitárias. Se eu considerasse todas as empresas, inclusive as de PL negativo, o resultado ia ser ainda menor. E aí vem uma derivação direta disso. As empresas brasileiras não são tão ruins quanto às vezes
vezes a gente pensa que são. Novamente, são poucas empresas deficitárias no índice principal e o mercado está com boas expectativas nos resultados corporativos do final de 2024, apesar de tudo. A temporada de balanço já começa agora no começo de fevereiro, com destaque para os bancos, e os bancos, que formam um setor com peso grande na bolsa, são esperados que apresentem bons resultados, o que reforça a notória resiliência da economia brasileira, que apesar de todas as cagadas do governo, ainda consegue parar em pé, sabe-se lá como. Outro fator é o capital estrangeiro retornando, em particular durante o mês de janeiro. O investidor estrangeiro não parece estar particularmente interessado no Brasil, pelo contrário, o Brasil caminha ainda mais para a periferia do mundo, pelo menos se mantiver o rumo atual, e o grande volume de dinheiro que entrou em janeiro pode ter vindo mais para explorar uma oportunidade de bolsa barata e real particularmente barato, o que propicia para o investidor estrangeiro uma oportunidade dupla de ganho, valorização das ações e ganho cambial. E já que estamos falando que existe sim vida na bolsa, apesar dos juros altos, eu vou aproveitar para falar do apoiador do canal, que é a Smart Invest, carteiras de investimento automatizadas para investidores de diversos perfis, do mais conservador até aquele um pouco mais ousado. Lembrando que a Smart Invest é ligada à SmartBot, que é uma das mais tradicionais empresas de automação de operações financeiras do Brasil, e assinando a Smart Invest, você ajuda diretamente o canal. Lembrando que o analista responsável pela Smart Invest é yours truly, euzinho aqui. Então investir com a Smart Invest significa investir comigo. Clica no link aqui em cima ou na descrição e invista de forma automatizada com a Smart Invest. Mas um outro fator, esse não muito claro ainda, mas que pode ao menos em parte estar por trás desse retorno de dinheiro estrangeiro para o Brasil, são incertezas quanto aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são historicamente o porto seguro dos investidores. Só que com o novo governo tomando medidas econômicas meio autoritárias, isso pode levar a uma certa insegurança e fazer com que alguns investidores prefiram reduzir sua exposição aos Estados Unidos. Isso significa que os Estados Unidos devem perder o status dominante? No curto prazo me parece improvável, mas o porto seguro deixa de ser tão seguro e não existem outros portos seguros. Então, muitos investidores globais poderão buscar uma maior diversificação, já que não há alternativa viável, pelo menos no curto prazo, aos Estados Unidos como porto seguro. E por fim, um motivo que talvez seja o mais polêmico. Eu já havia comentado sobre isso em outro vídeo do canal, inclusive fica o link aqui para você assistir depois, que a curva de juros brasileira indica que os agentes do mercado econômico estão, de alguma forma, contando com uma mudança de regime no Brasil, trocando o regime pró-amor por um regime mais pró-mercado. E um recado especial para aqueles que ficam bravinhos, tem chilique, tem ataque de pelanca nos comentários cada vez que eu falo de política. Eu quero deixar claro que não sou eu quem está falando. É a curva de juros dos títulos públicos pré-fixados, que é a curva de juros de referência do Brasil, que indica isso ao colocar os yields, os retornos, mais altos no vértice de 378 dias úteis. Esse vértice coincide mais ou menos com, surpresa, o começo do segundo semestre de 2026, um período em que todas as atenções devem estar voltadas para as eleições e que se deve ter mais clareza sobre quem são os candidatos e quais são as perspectivas. Desse ponto em diante, as taxas de juros começam a cair um pouco, ainda que lentamente. Então é plausível supor que os agentes do mercado financeiro já estão com uma expectativa de mudança e estão começando a se posicionar. Até porque muitos investidores, inclusive institucionais e estrangeiros, não vão esperar os juros cair ou mesmo parar de subir. Eles vão começar a montar suas posições não quando os juros caírem, mas quando eles enxergarem perspectivas de que vão cair em um futuro próximo, pois do contrário, a vantagem de ter a bolsa barata acaba sendo perdida. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de acionar o sininho das notificações, dê seu like, e eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui também, que fala como se proteger, ou pelo menos tentar se proteger da insegurança jurídica no Brasil. Escreva nos comentários aí se você acha que tem mais alguma coisa que explica esse comportamento dos juros da bolsa, e até o próximo vídeo.